Pode chegar, se acomode que a sala de teatro virtual está começando. Hoje teremos uma sessão de máscaras, da poesia à proteção. Eu vou dar aqui o terceiro sinal. Pém, pém, pém. Começou. Olá, meu nome é Pamela Villanova. Hoje eu vim aqui contar para vocês algumas histórias sobre máscaras. A maior parte do tempo eu vou estar aqui, sentada na frente desse fundo preto, olhando diretamente para vocês e contando as histórias. Em alguns momentos, algumas imagens e personagens históricas vão aparecer. Esse material foi preparado para incluir pessoas com deficiência visual, portanto, as imagens que aparecerem serão narradas. Agora você vê uma imagem de pessoas no ponto de ônibus em Campinas usando máscaras. Uma imagem estranhamente atual. Partimos do espanto com o tempo presente para refletir um pouco sobre o uso das máscaras. Nós vamos começar ampliando um pouco a percepção. Vamos ver as máscaras rituais, as máscaras de teatro, as máscaras da brincadeira popular, até a gente começar um giro pela história das máscaras para proteção médica. E aí a gente chega de novo aqui no tempo presente, espantada com a necessidade de usar máscara para se proteger da Covid-19. Bora começar? Temos registros de uso das máscaras em cerimônias rituais desde a antiguidade até o tempo atual. E o nosso passeio vai começar aqui mesmo, no Brasil. Você vai ver aí na tela uma máscara do macaco prego. Essa máscara é tradicional do povo Kayapó. Normalmente são feitas de fibras de buriti e podem chegar a ter 3 metros de altura. É como um trançado de fibras formando a máscara, com desenhos pretos fazendo as marcações de olhos, boca, nariz e outros desenhos no rosto. Enormes franjas, também de fibra, que saem da máscara e descem. São utilizadas tradicionalmente em rituais de nomeação. A máscara ritual é um elemento mágico, como um portal para a comunicação com o mundo espiritual. Está relacionada a celebrações, ritos e mitos que remontam às narrativas de origens. Na tradição teatral, as máscaras foram e são usadas das mais distintas formas. Essa daqui, por exemplo, é uma meia máscara. Sim? Essa daqui fui eu que fiz. Há muito tempo atrás, na faculdade. Ela é uma máscara verde, que tem o nariz protuberante para baixo, sobrancelhas bem marcadas. Ela é uma meia máscara porque ela cobre os olhos e o nariz da atriz. Claro, tem um buraquinho para os olhos, né? Mas ela deixa a boca da atriz de fora, então ela permite a fala. Essa daqui fui eu que fiz, então ela tá aqui só para vocês verem o que pode ser. Dá para ver até que tem alguns efeitos do tempo nela, ó. Alguns pedacinhos que a tinta tá saindo e dá para ver que ela é feita de jornal. Então essa é uma meia máscara expressiva. Tem algumas máscaras que a gente usa que são maiores do que o rosto. Elas ficam até, você fica até com uma figura que não é nem humana. Tem algumas máscaras que cobrem a boca, então toda a expressividade precisa ir para o corpo da atriz. Tem algumas máscaras que a gente usa só para treinar, algumas outras a gente leva para a cena direto. É a mesma infinidade de possibilidades de uso da máscara no teatro. E na brincadeira popular, que é muito forte no Brasil, também são usadas máscaras. Por exemplo, ó, agora vai entrar na tela uma máscara do cavalo marinho, que é uma brincadeira tradicional do estado do Pernambuco. Nesse registro, tirado de uma tese de mestrado em artes da cena na Unicamp, aparece uma pessoa brincante de chapéu de palha e uma máscara preta comprida que cobre olhos, nariz e boca com desenhos brancos. A pessoa também usa um terno escuro e calça clara. Na brincadeira popular, a máscara é algo entre ritual e poética. É tanto um elemento carregado de significados tradicionais e espirituais, quanto um elemento representativo de costumes e, principalmente, um elemento de jogo.
E a menor máscara do mundo? Vocês conhecem? Eu aposto que sim. É essa daqui, ó. A máscara da palhaça. Com essa pequena bolinha vermelha, um mundo de possibilidades se abre. É um código muito conhecido. Com essa bolota vermelha no nariz, muitas possibilidades de palhaçaria podem acontecer. Então você pode conhecer, por exemplo, uma palhaça que é fofinha, bonitinha, tchuquinha, ninini. Outra que é espalhafatosa, bagaceira, fala besteira, bobagem, não sei o quê. Essa máscara aqui, quem trabalha com ela, é muito trabalho, muito estudo. Tudo para descobrir o seu próprio jeito de ser ridículo, o seu próprio jeito de fazer as coisas. Então eu quis trazer essa máscara aqui para contar para vocês que muitas vezes a gente entende a máscara como algo que vai cobrir, que vai esconder. Mas no teatro e muitas vezes na brincadeira popular, a máscara revela aspectos. Muito mais do que esconder, a máscara revela. Algumas máscaras são invisíveis a olho nu. Eu mesma tenho uma porção delas que saco e uso sempre que necessário. São as máscaras sociais. Por exemplo, tem algumas máscaras que eu adoro, servem bem direitinho em mim e eu fico bem confortável, como a máscara de professora, por exemplo. Mas tem algumas outras máscaras que não são tão confortáveis, eu me sinto meio esquisita, como por exemplo quando eu tenho uma entrevista de emprego. As máscaras sociais, quem me falou delas foi Augusto Boal, um teatrólogo brasileiro que faleceu em 2009. Essas máscaras, elas podem sim ser confortáveis de vez em quando, mas às vezes elas podem apertar muito, elas podem machucar, elas podem bem ser doloridas, as máscaras sociais. E você? Quais máscaras sociais você costuma usar? Mas também tem outras máscaras, né? Por exemplo, tem a máscara de beleza, a máscara de mergulho, a máscara de carnaval. Aí na tela vocês vão ver a máscara de carnaval de Veneza. É uma máscara de bico comprido e alguns detalhezinhos brilhantes, ó. Ela é inspirada nos chamados médicos do bico, ou doutores da peste. E aqui começamos nosso passeio pela história das máscaras para proteção médica. Vamos conhecer os sujeitos que inspiraram essa máscara de carnaval? Para isso e mais um pouco, vamos embarcar em uma máquina do tempo e viajar até o século XVII para ouvir pessoas que sobreviveram à peste bubônica na Europa. Eu sou Charles Delorme. Estou de bigode, cavanhaque, cabelos compridos e óculos. Estou em um depósito de materiais hospitalares para simbolizar minha profissão. Eu sou físico da corte. Eu trato das pessoas nobres quando elas são acometidas por algum tipo de doença. Estamos no século XVII. Aqui nós aceitamos a teoria dos miasmas, quer dizer, os cheiros fedorentos, aqueles que são exalados dos corpos em putrefação, do lixo, enfim, da decomposição. São esses miasmas que causam e transmitem as doenças. Aqui no século XVII, em um dos surtos da peste bubônica, veja bem, eu trato do rei. Eu não poderia deixar de tratá-lo, mas eu conheço a peste. Então eu criei um traje para proteção médica que, modéstia à parte, ficou bem famoso, né? Agora você vê na tela uma máscara para proteção usada pelos médicos que atendiam doentes na época da peste. O objeto faz parte do acervo do Museu Histórico Alemão. A máscara é de couro, tem olhos de vidro e um enorme bico semelhante a um bico de pássaro, que é recheado com teriaga. Teriaga, para quem não sabe, é uma mistura de ervas, uma espécie de remédio cura-tudo que a gente usa assim desde a época da Grécia Antiga. Então você coloca uma mistura de 60 ervas, uns pedaços de animal peçonhento e uma dosezinha de vinho. Essa teriaga na máscara, ela funciona como uma espécie de filtro para os miasmas.
Além da máscara, o traje também contava com um sobretudo que vai do pescoço até os pés, uma camisa por dentro de calças que se conectavam a botas, um casaco coberto por cera perfumada, chapéu e luvas feitas de couro de carneiro, além de uma vara para afastar as pessoas doentes. Essa vara que você está vendo o sujeito usar aí na imagem, ela serve para a gente examinar as pessoas doentes e também afastar as pessoas doentes quando necessário. Bem, se é que você me entende, era preciso garantir o distanciamento físico. Aí, fica uma dica para vocês do futuro que estão precisando de distanciamento físico. Obrigada, Sr. Charles. Obrigada, viu? Essa vestimenta dos médicos da peste ficou bem famosa mesmo, tanto no carnaval quanto na cultura gótica, por exemplo. A galera gosta de usar também essa imagem do médico do bico na cultura gótica, talvez para Dia das Bruxas, Halloween, essas coisas que tem essa conotação meio assustadora. Inclusive, durante a pesquisa eu encontrei o relato de um médico contemporâneo que dizia que achava bem assustadora mesmo essas roupas dos médicos da peste e que ele costumava imaginar que deveria ser muito desconfortável ser paciente daquelas figuras. Aí esse médico conta que, de repente, ele se viu vestindo 2 camadas de roupa, máscara, escudo facial, luva, touca, nananã, um monte de coisa, tudo para atender uma paciente com suspeita de Covid, isso lá no início da pandemia. Ele conta que nesse momento ele se viu na situação desses médicos da peste, quer dizer, assustador e também assustado. Ele percebeu que usava aqueles trajes para proteger muito mais a si mesmo do que exatamente aquela paciente. Bom, no final da consulta, a paciente agradece muito ele. E ele percebe que as pessoas ali na época da peste deviam ser muito gratas por ter alguém que cuidasse delas, seja com a roupa que fosse. Agora você vê a noite. Ao fundo a lua, o mar e só o meu rosto aparece na tela. Eu não uso esse chapéu preto que vocês dizem que eu uso, não. Também não tenho vassoura voadora. Veja bem, na época a gente não sabia. Mas a peste bubônica, ela é causada por uma bactéria, a peste bubônica. Na época a gente tinha a teoria dos miasmas, de que as doenças são causadas pelos odores fétidos e pútridos. Sobre a tal roupa, do tal físico. Não sei, eu mesmo vi muitos médicos caírem. Mas também é verdade que o tal físico que criou a tal roupa viveu até mais ou menos 90 anos, talvez um pouco mais do que isso. Essas figuras do médico da peste, os doutores da peste, os médicos do bico, eram figuras controversas nas cidades. Eram seres que viviam vagando pelas cidades ou estavam sempre em quarentena. Eram seres que não tinham assim o prestígio da medicina da época de vocês, sabe? Mas quando a peste vinha, aí sim. Olá, com licença. Sou Soror Maria Celeste, filha do cientista Galileu Galilei. Eu não sei se vocês terão ouvido falar do meu pai no futuro, mas daqui ele tem sido muito comentado nas cidades. Você me vê vestida de branco, ao fundo um crucifixo. Eu sou uma irmã, uma freira. Moro num convento. Nesses tempos de peste bubônica, nós estamos totalmente isoladas dentro do convento. E graças a Deus, a peste não entrou dentro dos muros do convento. Eu me comunico com meu pai nesses tempos isolada somente por cartas e presentes. E hoje, meu pai, eu lhe envio um presente. É uma prescrição de um remédio que encontrei contra a peste. Não porque eu considere que onde o senhor está tem a peste, não é isso. Mas porque eu coloco a minha fé que esse remédio cura todo tipo de mal. Eu o exorto, meu pai, a colocar sua fé nesse remédio.
Caso você não encontre algum dos ingredientes, peça no fundo das suas orações, procure no mais alto dos céus, meu Pai. O mistério da causa e cura das doenças move muitas pesquisas. Entre o século XVII e o século XIX, muitos cálculos, observações, anotações e comprovações aconteceram para a teoria dos miasmas ser substituída pela teoria microbiana. Então, se antes aceitava-se a ideia de que as doenças eram transmitidas pelos cheiros, agora aceita-se a ideia de que existem pequenos seres muito pequenininhos, microscópicos, invisíveis a olho nu, que são os causadores das doenças, os germes, os micróbios. Você vê uma estante com objetos antigos como máquina de escrever e telefone de fio. Também tem livros na estante. A nossa máquina do tempo agora vai para o início do século XX, para ouvirmos um pouco sobre a pandemia de gripe espanhola no Brasil. E aí, chegaram? Olá, eu sou Edith Magalhães Frankel, também conhecida como Dona Edith. Eu sou um grande nome da enfermagem brasileira. Feminista, servi na Primeira Guerra, trabalhei na gripe espanhola e fundei a Faculdade de Enfermagem da USP. A Pamela me chamou aqui para falar para vocês um pouco sobre o uso das máscaras. Bom, na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez começaram a usar as armas químicas no fronte. Então, os soldados usavam a máscara para se proteger dessas armas químicas. Aqui no Brasil, a população demorou para levar a sério a doença. No começo dizia-se que era um simples limpa-velhos. O governo federal também demorou para levar a sério os impactos terríveis que a gripe estava causando. A gente não tinha sistema de saúde na época. A medicina, até então respeitada, ancorada na teoria microbiana, começou a ser questionada. Afinal de contas, não se encontrava a solução nos receituários médicos. A gente, na época, não tinha mesmo a solução. A gente estava diante de um mal desconhecido, misterioso. A população, então, começou a apelar para os já conhecidos remédios caseiros. Na época, eu servia como visitadora sanitária. E quando tinha tempo, abria os jornais e encontrava as receitas mais mirabolantes. Então, tinha gente que receitava tabaco, alfazema, queima de incensos. Tinha um remédio bastante difundido que era o sal de quinino, que era um remédio bem usado para combater a malária. Então, dizia-se para usar o sal de quinino, mas essas receitas todas não tinham comprovação científica, não tinha comprovação científica nenhuma isso. Um remédio que ficou bastante comum na época, o pessoal misturava limão, mel e cachaça para combater a gripe. Funcionar não funcionava, não, mas criou-se a caipirinha. Apesar de ser um grande legado, a caipirinha, esses remédios todos não tinham eficácia contra a gripe. O uso da máscara começou a ficar comum, já que a gente conhecia os micróbios que causavam as doenças. As máscaras eram feitas de gaze. Havia escassez de recurso, então o governo federal sugeria que as pessoas produzissem suas próprias máscaras, feitas de tecido, alguns tecidos bastante porosos. Quer saber o que eu acho? Eu acho complicado. Controle político de corpos. Eu entendo o cidadão que não quer usar máscara porque acha desconfortável. Eu entendo. Eu mesma acho bastante desconfortável o uso da máscara, mas é o que a gente tem disponível. É a tecnologia que a gente tem agora. Na época, nós trabalhamos muito para educar a população nas medidas sanitárias necessárias para conter a crise. Nós trabalhamos muito e dessa crise nós começamos a construir as políticas públicas voltadas à saúde no Brasil. Agora um trecho de Manual de Prevenção do Governo Federal do Brasil de 1918. Perdigotos, que perigo! Se estás resfriado, amigo, não chegues perto de mim. Sou fraca, digo o que penso. Se for tossir, use um lenço. E também se der a corrimãos, trincos, dinheiro, são de germes um viveiro. E o da gripe, mais frequente. Não pegá-los impossível, mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se da gripe quer livrar-se, arranja um jeito, disfarce.
evite o aperto de mão. Mas, se vexada, consente. Lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Da gripe já está curada, mas não queira apressada voltar à vida normal. Veja bem, consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Nosso passeio chega agora ao século 21. Eu estou gravando essa mensagem para o futuro. Falo com vocês com pelo menos 2 ou 3 meses de distância. Hoje é dia 10 de julho de 2020. Nós estamos atualmente no pico da pandemia no Brasil. Bom, pelo menos o pico até agora. Parece muito difícil dizer alguma coisa para alguém do futuro nessa situação. Mas é isso que eu vou fazer aqui hoje. Isso aqui é uma carta de tempos. A gente olha para o passado, faz possíveis análises do presente e pensa sobre o futuro. Lá na gripe espanhola, quando essa crise chegou ao Brasil, começou-se a desenvolver uma série de políticas públicas e sistema de saúde com os quais a gente pode contar hoje. O que nós vamos construir a partir dessa crise? Qual futuro nós queremos? O nosso modelo de consumo demanda a produção agropecuária baseada na monocultura. Também demanda grandes trânsitos de pessoas e mercadorias, e tudo isso gera aquecimento global. Por causa dessa série de desequilíbrios e outros fatores, a ciência já previa uma pandemia de gripe que deveria acontecer. Talvez esse ciclo demore a passar, talvez venham outras pandemias por aí. Nessas pandemias de que falamos aqui, isolamento físico se mostrou ser a saída mais garantida para se livrar da moléstia. As máscaras são uma alternativa para quem precisa sair do isolamento. Tecidos diferentes, gente, têm poros de tamanhos diferentes. O vírus, propriamente, muito provavelmente é menor do que quase todos os tecidos das máscaras que a gente usa. As máscaras de proteção, então, elas não seguram o vírus, mas sim elas seguram as secreções que a gente solta quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então, quer dizer, se a gente usa a máscara de pano, a gente se protege da infecção através dessas gotículas. A máscara precisa ser trocada a cada 2 ou 3 horas, ou se ela estiver úmida. Sempre que você for pôr ou tirar a máscara, tira pelas alças, pelas laterais. E aí, você guarda ela em algum lugar que não vai infectar outros objetos, caso ela esteja infectada. Ok? Também não pode usar a máscara aqui embaixo, tá, gente? É só aqui mesmo, cobrindo o nariz e o queixo. A atriz usa uma máscara rosa de bolinhas brancas. Ao longo da cena, ela vai tirar e colocar a máscara. Desmascarar significa tirar a máscara. Em sentido figurado, também pode significar revelar-se, mostrar sua verdadeira identidade. Que coisa, né? A máscara, o teatro, o mito. Não são mentiras. São jogos com a realidade. São duplos da realidade. Afinal de contas, quando eu tiro a máscara, o que fica? Esse rosto, esse corpo aqui, ele também não é cultural? As máscaras sociais, em algum momento, saem completamente? A máscara ritual é uma ponte para um outro mundo da espiritualidade. A máscara teatral não esconde, mas revela. A máscara para proteção contra a Covid-19 é uma prevenção. Ela não é um escudo mágico, é uma barreira física. Eu uso máscara em sinal de respeito a você. A minha máscara não protege a mim, mas a comunidade. E por isso mesmo, a mim. Este material foi produzido com financiamento da Unicamp, via PROEC e Decult. Agradeço a minha mãe, Patrícia de Capro, pela força com os figurinos e o Dudu Ferraz pela ajuda geral. Eu, Pamela, sou a artista faz tudo desse projeto. A trilha sonora é da Chiquinha Gonzaga. Quem quiser ter acesso à bibliografia completa, inclusive a referência das imagens, pode me escrever.
Pamela com 2 L's, Villanova também com 2 L's, @gmail.com. Até breve. Usem máscara.